cafezinho com o Jornal da Fórum. Muito bem-vindo aqui. É sempre muito bom conversar com você. Gleise, hoje saiu a notícia do PIB, uma notícia que estava sendo esperada, com muita expectativa. É o primeiro ano do governo Lula. O IBGE estimou o PIB de 2023 em 2,9%. Queria saber como você avalia esse número, como o partido avalia, o que você acha? Olha, Miguel, de forma muito positiva, porque eu não sei se você lembra, mas no início do ano passado, as pessoas diziam, os analistas de mercado, que nós íamos ter um PIB de 0,8, de 0,9. E eu lembro que o próprio presidente Lula disse que aquilo não ia acontecer, que ele ia fazer tudo no governo dele para que a economia crescesse e as pessoas pudessem ter melhora de vida. E isso aconteceu em 2003, né? Nós tivemos aumento da renda das pessoas, da salarial, tivemos aumento do emprego, que foi muito importante, né? E do governo também, que ajuda muito. Então, quando a reforma da família, a inclusão de mais recursos para crianças e adolescentes, a desoneração da tabela do imposto de renda para quem ganha até 2 salários, o aumento do salário mínimo, né, aumento real do salário mínimo, e quase todas as negociações salariais feitas em 2023 superaram a inflação. Então, isso foi muito importante para que a gente chegasse a esse resultado de quase 3% de crescimento do PIB. É quase 3 vezes o que previam os analistas de mercado. E esse é o resultado, não tenho dúvidas, que o presidente sempre desejou, e foi para isso que ele se empenhou, e, como ele disse, foi para isso que ele foi eleito. Gleise, tem um ponto no PIB, no cálculo do IBGE, que não é tão positivo, que é o investimento, né, a formação bruta de capital, que caiu 3%. Você acha que será possível reverter isso em 2024? A que você atribui essa queda no investimento? Eu acho que temos que reverter isso em 2024, Miguel, para bem da economia do país, né? O investimento é fundamental. Tanto é que o presidente colocou o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, como prioridade do seu governo. Em 2023, o PAC estava sendo estruturado, né? E investimento leva um tempo também para ele acontecer. Então, tem uma decisão de fazer investimento, leva um tempo para isso acontecer. Mas vários investimentos estão saindo do papel, tanto do PAC, como também de uma parceria privada. Por exemplo, no meu estado, o estado do Paraná, foram licitados os pedágios, né, de 2 lotes importantes lá para a infraestrutura paranaense, num valor bem significativo. Então, são obras que vão iniciar agora. Foi decidido fazer o trem São Paulo-Campinas, que também são coisas que vão iniciar agora. Então, uma série de decisões de grande infraestrutura e também de outros investimentos no social, como a questão Minha Casa Minha Vida, construção de escolas, de unidades de saúde, que vão começar a ter efeito. Então, é o Estado ou investindo diretamente ou fazendo parcerias para que esses investimentos aconteçam. Então, eu acho que é fundamental, acho que o presidente está com foco nisso, vai atuar para que isso aconteça e a gente recuperar em 2024. E o Estado entrando investindo, isso também é um estimulador para a própria iniciativa privada. Gleise, mudar um pouco de assunto, falar sobre a Palestina. Ontem ocorreu um massacre muito grande, uma coisa horrorosa, no norte de Gaza. Centenas de palestinos morreram enquanto estavam numa fila de comida, foram alvejados pelo exército de Israel. Hoje saiu uma pesquisa da Quaest mostrando que o prestígio de Israel levou um tombo. Essa pesquisa foi feita antes, foi feita até o dia 27, ou seja, antes do massacre. A pesquisa mostra ainda também que há uma polarização grande em relação a esse tema, pergunta se o Lula não teria exagerado. Como você vê, depois desse massacre de ontem, você acha que muda o impacto na opinião pública brasileira em relação a Israel? Como você está vendo essa questão na Palestina? Acho que está mudando, né? A pesquisa da Quest, que eu vi hoje também, já aponta para isso, né? Nós temos um drama humano, humanitário ali. Não é tratado só como posicionamentos de um lado ou do outro. Quer dizer, é muito forte o que a gente está vendo, muito forte as cenas, os vídeos, as fotografias, né? Ver aquelas crianças perdidas, sem ninguém, sem saber para onde ir, crianças tendo órgão amputado, sem anestesia,
sendo mortas, mulheres, as pessoas com fome. Quer dizer, como é que deixa uma situação chegar a isso, né? O governo de Israel é assassino nesse sentido, Está para genocídio, sim. Acho que o Lula, ao dizer o que disse, chamou a atenção para o mundo de uma maneira mais forte, mais firme, porque entrou de novo o debate sobre a realidade da faixa de Gaza e o que está acontecendo lá. Meio que as pessoas tinham parado de falar, entrou para a paisagem, mais uma guerra. Não é uma guerra. Você não tem luta de soldado contra soldado. Ali você tem soldados matando mulheres, uma guerra. É realmente um genocídio. Eu espero, sinceramente, que o mundo acorde para isso. Acho que já fortes em relação a isso. O próprio Biden, né, já ontem fez um posicionamento também mais firme. Eu espero que a gente tenha um cessar-fogo ali, tenha um socorro humanitário urgente, que, sabe, Palestina possa ser um Estado reconhecido, assim como é Israel, e a gente parar com esse conflito, porque é um drama humano, e eu não tenho dúvidas que isso está impactando na opinião pública. As cenas são muito fortes, né? As fotos, os vídeos, a gente tem dificuldade até de ver. Tal é a situação da violência que ataca aquelas pessoas. Gleisi, nesse primeiro ano de governo, o Lula fez um giro geopolítico muito forte. Essa fala, por exemplo, que causou polêmica, foi feita no Egito, ou na Etiópia, né? Agora eu também esqueci. Ele está fazendo essa aproximação com os países do sul global. Ele usa muito o conceito de sul global e está procurando estabelecer novas parcerias, aumentar o fluxo comercial com esses países. Aqui na América Latina também. Inclusive, a notícia que eu vi hoje, que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também fez uma fala forte contra o massacre em Gaza. Como você vê esse giro geopolítico do Lula e como você acha que ele pode se refletir na economia brasileira e na nova ordem mundial? Olha, o presidente recolocou o Brasil, né, no cenário internacional, porque a gente estava numa situação de pária. O que Bolsonaro fez com o Brasil perante o mundo foi uma coisa muito ruim, né? Ninguém nem queria visitar o Brasil também, nem tampouco recebê-lo. Ele não tinha o que falar, o que tratar com os países. E o Lula não, o Lula reposicionou. Fez viagens importantes, né, na Ásia, continente africano, na Europa, Estados Unidos, e sempre fez com a questão, com duas referências, né? A articulação política do Brasil junto com essas nações, ou seja, os posicionamentos do Brasil, suas relações, e também as relações comerciais. Sempre Lula estava referenciando isso para a China, por exemplo. Ele foi com uma comitiva grande de empresários, de agricultores, abriu novos negócios para o Brasil. Então, eu não tenho dúvidas que toda a que Lula fez no mundo, além de reposicionar a imagem do Brasil, resgatar o Brasil, tem muito nosso, muito mesmo, negócios, e isso a gente já vê em um Brasil sendo hoje o segundo destino internacional de investimentos, o que é muito importante. Nós não estávamos nesse ranking aí tão alto, e agora estamos. Então, essa ação do Lula é fundamental para que a gente pudesse ter de novo o Brasil respeitado no mundo e ter de novo possibilidades de ampliar os nossos negócios, as nossas exportações. Claro, a situação dos nossos empresários, dos nossos agricultores que exportam muito e melhorar a economia brasileira. Gleisi, no dia 25 de fevereiro, no domingo, teve uma manifestação muito grande na Avenida Paulista. Eu queria saber como você avalia, como o campo da esquerda, o campo do governo avaliou essa manifestação, o que você acha que ela muda, qual o impacto que teve no Congresso, o que você acha? Bom, foi uma manifestação chamada por Bolsonaro na tentativa dele se defender publicamente, mostrar que tem apoio. De fato, foi uma manifestação grande. Eles concentraram tudo em São Paulo, na Avenida Paulista, fizeram uma grande chamada nacional e ele mostrou que mobiliza, né, uma base deles na sociedade e vai para a ofensiva na sua defesa. Para nós, a avaliação é que aquele ato é uma continuidade do processo do golpismo no Brasil. Que, como eu disse anteriormente,
os lobos que detonaram a Praça dos Três Poderes, sob orientação de muitos que estavam naquele caminhão, inclusive do próprio Jair Bolsonaro, se travestiram de cordeiro, né? Fizeram um ato pedindo anistia, pedindo conciliação, pedindo para que tudo fosse normalizado, que não tivesse problema nenhum. Então, muito ruim, né? Além de ser um ato em que abusaram, né, do uso do nome de Deus. Eu fico muito preocupada com isso, porque quando se mistura política e religião, a coisa não tende a dar certo. Então, tentam ter um monopólio de Deus, né, sobre a batalha que travam. Eu acho isso muito complicado. Mas ele mostrou isso, que ele vai querer se defender e tem apoio, né, da sua base social para se defender. Por isso que a gente tem que ficar bem esperto, porque esses ataques à democracia, eles acontecem de várias formas. Acontecem da maneira brutal, como eles fizeram em 8 de janeiro, depois acontecem nessa forma, né, travestidos de pessoas simples, humildes, que pedem anistia, que querem conciliação, mas isso tudo é um crescente contra o Estado Democrático de Direito, contra a democracia e principalmente contra a punição daqueles que foram os artífices do golpe que quase se consumou, que pretendiam consumar no dia 8 de janeiro. Então, está muito certa a Justiça, o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, de fazer essas investigações. E ontem a gente teve uma operação importante, que foi em cima de quem financia esses atos. Nós temos que saber quem que pagou para aquela gente ficar, e pagou, não estou no sentido de pagar as pessoas, mas a estrutura, né, que tinha lá, som, comida, bebida, nas frentes dos quartéis, né? Quem que pagou os ônibus para trazerem as pessoas para Brasília para fazer aquela bandidagem no dia 8 de janeiro? Quem que pagou aqueles que fizeram também, em dezembro, ações de rua aqui, queimando ônibus, depois aquele outro que foi colocar bomba no aeroporto? Isso tudo tem que ser investigado, porque é muito grave, né? Então, esse ato mostra para nós que Bolsonaro não vai descansar de intentar contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, e se tiver oportunidade, vai querer fazer de novo ações como a de 8 de janeiro. Nós temos que ficar muito atentos. Gleisi, vou retomar uma pergunta aqui sobre o dia 23. Eu ouvi, eu estou aqui em Salvador, na Bahia, por acaso, no dia, e eu ouvi que haverá um ato em defesa da Palestina no dia 23. Eu queria que você trouxesse mais detalhes. Há também rumores de que o presidente Lula estaria presente nesse ato. Que informações você tem para a gente sobre isso? Não, então, Miguel, nós nos reunimos com as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que são frentes que agregam aí o movimento sindical, o movimento popular, movimentos sociais, entidades da sociedade civil, e mais os partidos do nosso campo, para avaliar essa situação da luta em defesa da democracia e também das lutas que nós temos agora no mês de março, porque na semana que vem já tem o 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, e nós também queremos ligar essa luta das mulheres em defesa da democracia, porque sem democracia a gente não consegue nem lutar, né, e nem fazer avançar as nossas pautas. Então, nós nos reunimos para isso e tiramos uma jornada de lutas que tem, dentro dessa jornada, um dos dias de mobilização nacional em defesa da democracia, sem anistia para os golpistas, punição para os golpistas e golpe nunca mais. Porque vamos lembrar aqui que no dia 1º de abril, o golpe militar que ocorreu no Brasil faz 60 anos. Então, nós achamos importante fazer atos no Brasil para lembrar isso e para reafirmar o nosso compromisso e chamar a atenção da população para a necessidade constante de luta pela democracia. A nossa democracia é jovem, ela precisa que a gente esteja em vigilância, principalmente porque nós estamos vendo um ataque à democracia não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, nós temos que estar mobilizados para isso. E tiramos o dia 23 como um Dia Nacional de Mobilização. Agora, as frentes em cada estado vão conversar e vão ver quais são os lugares que podem ocorrer esses atos. E também tiramos como referência fazer um ato maior, mais unificado, que poderia ser no Nordeste, né, uma referência de ser na Bahia. Mas não tem nenhuma confirmação do presidente, não tem nenhuma definição da sua participação. Obviamente que nós vamos convidá-lo, como vamos convidar os governadores, como vamos convidar os deputados, os senadores, para participar de um ato desse,
que tem justamente esse foco de, olha, estamos atentos, estamos aqui e nós vamos travar essa luta para manter a nossa democracia, que nós conquistamos a tão duras penas. Nós não queremos que volte mais aquele passado de 60 anos, nós não queremos mais ter ataques como tivemos em 8 de janeiro, nós queremos que o Brasil consolide seu processo democrático. E é óbvio que essa democracia formal, de participação, de fala, de participação em eleição, mas também a democracia efetiva, que diga ao povo por que ela é melhor do que um regime autoritário. A democracia que leva melhoras na economia, como a gente está tendo e teve nesse ano de 2023, com o presidente Lula à frente do governo, é a democracia que combate a fome, é a democracia que melhora a renda das pessoas, é a democracia que leva serviço público para todos os lugares do Brasil. Então, é essa discussão e é essa defesa que nós queremos fazer. Por isso, o ato do dia 23. Depois nós vamos ter outras lutas, vem o 1º de maio, que nós também vamos fazer um ato unificado, vamos ter as lutas de abril, que são as lutas do campo, enfim, tiramos um calendário dos movimentos e do campo dos partidos progressistas e populares. Muito bem. Gleisi, sobre as eleições municipais desse ano, 2024, há naturalmente uma grande expectativa sobre o declínio ou não do bolsonarismo, da extrema-direita no Brasil, sobretudo nas capitais. Qual a expectativa que você tem sobre as eleições municipais? Quais as estratégias gerais que você pode divulgar, o que vocês já definiram, se é que já definiram, tanto o PT quanto o arco de partidos aliados? Quais as estratégias? Não, então, é bem importante, as eleições municipais são muito importantes porque, óbvio, elas dão conta de falar com a população sobre a questão das cidades, os desafios que as cidades têm e que precisam melhorar, mas também é um momento de disputa política, e eu acho que vai ter um grau de nacionalização nessas eleições de 24, diferente das outras eleições municipais, por conta exatamente dessa situação que nós vivemos no Brasil atualmente. Nós tiramos como uma estratégia para as eleições definição de candidatos onde nós tenhamos candidaturas competitivas, seja do PT ou seja do nosso campo. Então, além de priorizar candidaturas do PT, nós queremos priorizar candidaturas deste campo que apoia o presidente Lula e que vai estar junto conosco nas eleições de 26. Essa é um ponto muito importante para nós, muito importante para nós. Ou seja, o PT pode não lançar candidato em determinadas cidades, apoiar a candidatura de um outro partido, até fora desse espectro de aliança mais da esquerda e da centro-esquerda, mas o compromisso desta candidatura e desse partido é estar no apoio da reeleição do presidente Lula em 2026, porque nós temos um projeto nacional e achamos que esse projeto tem que ser conduzido para poder ser conduzido e reafirmado, ter reeleição, para poder começar a fazer as diferenças estruturais que nós pretendemos no Brasil. Então, é dentro desse aspecto que nós estamos trabalhando. Nós já fizemos o levantamento das 213 cidades que têm mais de 100 mil eleitores, para começar a fazer essa definição. Já temos cerca de 87 candidaturas definidas, várias estão em vias de definição, nós temos como prazo até meados de abril para fazer essas definições, então tem algumas que nós estamos conversando com outros partidos, sentamos nacionalmente à mesa para fazer essa avaliação, mas nós queremos até abril definir as candidaturas e quem nós vamos apoiar nesse espectro aí de 213 municípios que tem mais de 100 mil eleitores. Os municípios menores estão sendo discutidos e conduzidos pelas direções estaduais, tanto do PT, como da federação e desses partidos aliados. Mas também nós temos como referência essa definição até meados de abril. E, claro, também definindo as nossas candidaturas a vereadores e vereadoras. O PT pretende ter chapas na maioria dos municípios, mesmo onde não tem a candidatura a prefeito do PT, e mesmo onde a gente não tem a candidatura para apoiar, nós pretendemos montar chapa de vereadores, porque achamos isso muito importante, até para a renovação dos quadros partidários. Nós vamos ter muitas candidaturas de mulheres, temos estimulado muito isso durante todo esse período aí anterior às eleições e já nas eleições passadas,
muitas candidaturas, né, da população negra, né, do povo negro, para a gente também estimular essa participação de jovens, LGBTs, ou seja, a gente quer que as nossas chapas reflitam a diversidade do povo brasileiro, então nós temos nos empenhado muito para isso. Gleis, voltando aqui um pouco ao tema econômico, hoje foi divulgado o PIB, 2,9%, e o investimento foi o ponto fraco, caiu 3%, e para esse ano há uma expectativa de que o investimento possa acontecer, mas ao mesmo tempo há algumas críticas ao engessamento do Estado, do governo federal, em função do novo marco fiscal, né? O ministro Haddad ele recebe algumas críticas por parte do próprio campo da esquerda, algum fogo amigo aí, porque ele estaria sendo muito, muito conservador, muito ortodoxo. Eu queria saber como você vê essas críticas, ao próprio Haddad, ao próprio marco fiscal, e como você vê que poderia ser destravado o investimento diante do quadro fiscal apertado e dessa lei fiscal também que é muito dura. Não, primeiro dizer que não são críticas ao Haddad quando a gente discutiu esse assunto, né? Eu acho que agora já é página virada, vamos ver como é que a economia em 24 reage. Acho que tem boas perspectivas, né? Vi que a receita cresceu, tomara que continue crescendo, porque isso vai ajudar muito para não comprometer nenhum investimento na área fiscal, na área do Estado. Mas não é fogo amigo e nem são críticas ao Haddad. O PT sempre discutiu muito isso, né? Essa questão da economia. Então, nós tivemos um momento ali de chamar a atenção, né, do que nós achávamos que podia ser problema no futuro, e deixamos isso registrado. E eu acho que agora a gente tem que tocar o barco, ver como que nós vamos resolver aí 24, que a economia ande bem. Eu acho que a projeção que está se colocando de 2%, 2,5%, eu acho que a gente tem que fazer um esforço para superar o crescimento desse ano, né? Eu sempre falo que a meta que nós temos que ter é uma meta de crescimento econômico. Nos governos do presidente Lula, a gente cresceu em média 4% ao ano, que foi muito importante para que a gente pudesse melhorar realmente a situação da economia brasileira. E eu acho que é isso que a gente precisa ter como meta. Então, vamos torcer para que as coisas dê certo, que os investimentos saiam do papel, não só os do Estado, né, diretamente previstos no PAC, em outras áreas, mas também os investimentos privados e as parcerias que o Estado está fazendo, o governo está fazendo com a iniciativa privada. Gleis, uma crítica que se faz também ao governo Lula é a falta de um projeto mais consistente, algumas metas mais objetivas, mais diretas. Eu até acrescentaria, uma bandeira que eu defendo muito, a questão das ferrovias, do transporte ferroviário, que o Brasil ele precisa investir mais nessa questão, um transporte coletivo, um transporte de massa, investir muito na mobilidade urbana. Como você responde a essas críticas da falta de um projeto assim, mais objetivo, consistente, com uma meta? Mas tem um projeto estratégico, sim, nessa área de investimento, que é o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que está sendo coordenado aí pela Casa Civil, junto com todos os outros ministérios. Então, por exemplo, eu te dei o exemplo da licitação do pedágio nas rodovias do Paraná, né, para conservação de rodovias, para duplicação, para aumento que nós precisamos muito lá para a escoação da produção. Isso está sendo visto no Paraná, mas está sendo visto também em outros estados. E nos estados onde não tem sustentabilidade, a questão do pedágio, dessa parceria público-privada, o governo está fazendo investimentos pesados em rodovias. Aliás, Miguel, só nesse primeiro ano de 2023, os investimentos do Ministério dos Transportes nas rodovias federais foi maior do que os investimentos que Bolsonaro fez nos seus 4 anos de governo. Foi maior, né? Nós, lá no Paraná, só nós recebemos 800 milhões de reais em um ano, né? Quando no outro governo não chegou a 100 e poucos milhões. E a gente estava numa situação muito crítica das rodovias. Então, isso tem sido investido. É um ponto. Então, tem dentro do PAC toda a estratégia de recuperação das rodovias no país, seja por parceria público-privada, seja por investimento direto. Na questão ferroviária também, eu falei há pouco agora do trem ligando São Paulo a Campinas, que faz tempo que isso está se desenhando e agora está saindo do papel, né? Teve a licitação já, então é importante, as obras devem começar.
e a parte de ferrovias também, para escoamento de produção. O Brasil precisa disso, com certeza, cada vez mais, investir, e tem todo um investimento em ferrovias. A parte de mobilidade urbana, né, com corredores de ônibus, não só trens e metrôs, mas corredores de ônibus, ônibus elétrico, enfim, também está no PAC. É óbvio que talvez a gente não tenha, do ponto de vista do Estado, o recurso que nós precisaríamos ter para fazer esses investimentos. Então, seja um recurso mais limitado. Mas tem muito incentivo para a iniciativa privada entrar junto nesses investimentos. Então, tem uma visão estratégica, sim, sobre investimentos em infraestrutura no Brasil, principalmente nessa questão de transporte, seja para a produção, seja para as pessoas, porque realmente nas regiões metropolitanas é um drama, né, a questão do transporte coletivo. Leis, última pergunta, então, sobre a relação entre os poderes, a relação, sobretudo a relação entre o executivo, o legislativo, que são poderes, muita confusão aí nessa relação, e agora a oposição de direita, uma das principais bandeiras dela, se não a principal, acho que a principal bandeira dela hoje em dia é acusar o Brasil de viver uma ditadura judicial. Até um jornalista de direita aí, americano hoje, mas um cara com um público grande, fez uma acusação que eu considero sem pena em cabeça, mas enfim, queria que você respondesse, que o Brasil vive uma ditadura judicial, prendendo opositores, e dentro do campo da direita isso está crescendo muito, né? Tanto que essa manifestação de 25 de fevereiro foi basicamente, a principal bandeira foi essa. Como você vê, como você responde essa acusação da direita? Engraçado, né? Porque a extrema-direita sempre deturpa e desvia as coisas. Eles colocam para os outros o que eles fazem. Eles defendem ditadura, eles defendem direção ditatorial, né? Fizeram isso o tempo inteiro, Bolsonaro falava disso, defendeu a ditadura militar, defendeu os torturadores, eles defendem. Aí, quando eles têm que responder pelos erros que eles praticam, pelos crimes que eles praticam, eles dizem que é ditadura. Olha, nós teríamos todas as condições, nós da esquerda, o presidente Lula, nós do PT, de dizer que tem uma ditadura judicial, porque nós passamos por situações muito difíceis, né? Em processos em que a gente não teve o Estado democrático de direito respeitado, devido ao processo legal, em que teve conduções coercitivas, prisões arbitrárias, tudo isso. Nós denunciamos na época, fizemos movimento, discutimos judicialmente, fomos atrás do direito. O Lula se defendeu em todas as vezes que teve a oportunidade para falar. Nunca o Lula ficou calado num depoimento. Bolsonaro ficou. Quando a pessoa fica calada num depoimento é porque ela não tem o que dizer, ou se ela disser, ela vai se comprometer, porque ela não consegue se defender. O Lula, pelo contrário, em todos os depoimentos que ele foi, ele levou provas da sua inocência, fez o seu depoimento, aliás, até debate com o juiz. Quantas vezes a gente viu o Moro falando com o Lula, enfim, em depoimentos, e ele se defendendo. Então, Lula, nós nunca recuamos de fazer a nossa defesa, sempre fizemos de cabeça erguida e sempre apontamos os erros judiciais, mas sempre defendemos que prevalecesse o devido processo legal e Estado democrático de direito. E eu acho que nós conseguimos fazer isso, vencer aqueles processos nefastos da Lava Jato, vencer aquela mentirada toda que foi feita contra nós. Claro que ficou o drama político, ficou o peso político, que agora a gente vai, com o tempo, mostrando para a população, para as pessoas, para a sociedade, o que aconteceu. Bolsonaro não aguenta um processo, não aguentou um depoimento, ficou quieto porque não tem o que dizer. Aí ele vai dizer que é uma ditadura militar, uma ditadura judicial? Que ditadura? Onde é que ele foi levado coercitivamente para depor? Né? Onde outros foram levados coercitivamente? O que nós vimos foram algumas prisões que eram necessárias, por exemplo, daquele pessoal que fez aquela depredação na Praça dos Três Poderes, que investiu contra, né, o poder público, investiu contra os poderes, mas investiu também contra o patrimônio público, né, quebrando, depredando tudo. É óbvio que essa gente, para ser investigada, não pode fugir, e, diante de alguns casos mais graves, se fez a prisão preventiva. Isso é previsto no Código de Processo Penal, inclusive para outras situações também que teve prisão. Mas não tem ditadura não judicial. O que nós estamos vendo é firmeza nas investigações,
os inquéritos sendo tocados, não colocados debaixo do tapete, e as coisas sendo esclarecidas, e nós precisamos disso. E se tiver responsabilidade, se participou, se ficar provado, né, a sua participação nos crimes, Bolsonaro tem que ser preso. É assim, acontece com todo mundo. Quer dizer, se o devido processo legal for respeitado e for comprovada, de fato, a participação no crime, a pessoa tem que responder, tem que ser presa. Muito bem. Gleisi, alguma pergunta que eu esqueci de fazer, que você gostaria de responder? Algum comentário final? Não, acho que a gente tocou em todos os pontos aqui, né? Eu queria te agradecer, Miguel, agradecer o cafezinho, aí a Fórum, vocês fazem essa parceria, por sempre dar espaço e por estar sempre levando, né, as informações corretas para as pessoas, porque nesse mundo do pós-verdade, onde inventam as coisas, as fake news, a forma de disputar a política, é algo muito complicado, e a gente tem que estar lembrando sempre disso, né, para as pessoas terem muito cuidado com as informações que recebem, para não caírem já de primeira nessas informações e